Bitcoin começando uma correção ou um pullback para continuar subindo? Essa com certeza é a maior dúvida dos traders neste momento. Então vamos ver alguns pontos positivos e negativos do Bitcoin nesse vídeo. Bom, pessoal, começando pelo gráfico de 4 horas do Bitcoin, e a gente percebe uma confluência e uma assertividade do gráfico de 4 horas do Bitcoin juntamente com o RSI. Então a gente percebe exatamente que quando o RSI nos indicou sobrevenda, nós tivemos um movimento de alta, e assim que o RSI nos indicou sobrecompra, tivemos uma retração do movimento. E toda vez que ele não conseguiu voltar à região de sobrecompra, nós consolidamos a nossa movimentação de baixa, tá? Neste momento nós tivemos um pico aqui no RSI no dia de ontem em sobrecompra e já começamos a nossa retração. Como a gente não conseguiu voltar rapidamente para a região de sobrecompra do RSI, a gente já está caracterizando a nossa nova estrutura de baixa, tá? Olhando para esse gráfico, que me chama muita atenção é a possível formação de uma xícara invertida, tá? Seria mais ou menos um padrão assim, onde a gente poderia ver um indicativo de reversão, né? É mais ou menos como se fosse um topo ascendente, porém com uma geometria um pouco mais arredondada. E esse padrão entraria em confluência com o nosso RSI. Então a gente poderia ver o RSI chegando na região de sobrevenda, fazendo um pullbackzinho mais ou menos até a região de 50 do RSI, tornando esta zona uma resistência para depois a gente começar um ciclo de baixa, tá? E o movimento do preço faria mais ou menos este movimento, tá? Esse é um sinal bearish do mercado, porém está muito cedo, né? Isso basicamente é uma futurologia que eu estou fazendo, pois graficamente falando, os topos de pullback, eles são mais agudos, mais acentuados, e aqui a gente teve uma lateralidade arredondada, então a gente teve um movimento mais arredondado do preço. E por experiência, por tempo de tela, a gente pode notar que podemos estar no começo de uma formação de uma xícara invertida. Obviamente que como estamos no gráfico de 4 horas, toda esta movimentação aqui pode levar vários dias. O nosso estocástico está afundado, porém isso não nos indica muita coisa, né? O estocástico por si só, sozinho, ele acaba não sendo nenhum indicativo confirmador. Então podemos estar sim vendo esta formação geométrica. No gráfico semanal do Bitcoin, nós temos uma grande dor de cabeça. Isso por quê? Estamos fazendo claramente uma bandeira de baixa. Porém, tecnicamente falando, a bandeira de baixa, para ser invalidada, precisa passar da região 0,38 de Fibo. E se a gente fizer um zoom, nós percebemos que no fechamento de ontem, nós fechamos exatamente nesta região. E aí se fica a pergunta, invalidamos essa bandeira de baixa ou ainda estamos tecnicamente em uma bandeira de baixa? Fechou exatamente na zona 0,38 de Fibo, naquela regiãozinha. O ideal seria que ele conseguisse um fechamento muito maior, mais próximo que da região 0,5 de Fibonacci, o que traria para os traders e para os investidores uma confiança muito maior em um movimento de alta, tá? O que não aconteceu. Então aumenta-se e muito a probabilidade de fazermos um fundo ascendente no gráfico semanal durante essa semana, em confluência com esses gráficos um pouco maiores, como por exemplo o gráfico diário e o gráfico de 4 horas, que também estão nos apontando uma estrutura de baixa, pelo menos por enquanto. Então aumenta-se e muito a probabilidade de fazermos um fundo ascendente, ou na pior das hipóteses, a gente possa ver a continuação do movimento de queda no gráfico semanal. E dessa forma a gente considera isso aqui um pullback para o preço continuar caindo, ou até mesmo uma bandeira de baixa, o que poderia levar o preço para regiões de 14 ou 15 mil dólares. Porém, tratando-se de gráfico semanal, todas essas interpretações acabam se confirmando com o passar do tempo. Então daqui a 2 meses a gente vai ter realmente uma confirmação se isso aqui seria uma bandeira de baixa ou não, tá? Também temos a possibilidade de formação de um W, o que também aumentaria as nossas probabilidades de termos mais alta no segundo semestre, mas, novamente, gráfico semanal, a gente só tem uma confirmação um pouco mais tardia. No gráfico diário do Bitcoin, ainda estamos fazendo topos e fundos ascendentes, então não estamos graficamente falando em uma estrutura de baixa no gráfico diário. Estamos percebendo também uma baixa volatilidade dos vendedores, então nós temos um volume decrescente do interesse vendedor. Provavelmente no dia de hoje nós vamos fechar com este candle de volume um pouco acima dos demais, pois faltam ainda 5 horas para o encerramento desta barra. Porém, a gente percebe este tipo de detalhe.
Analisando os volumes anteriores, a gente percebe a mesma movimentação, né? Um pullback, uma correção no preço e uma correção no volume. Então, nós tivemos novamente uma correção no preço e uma correção no volume. Vamos ver se este padrão de volume se concretiza e a gente consiga ver uma alta no Bitcoin fazendo a continuação dessa estrutura de topos e fundos descendentes. Então, o gráfico diário do Bitcoin não está tão feio, porém, essa alta explosiva aqui de 2 dias acaba enfraquecendo o movimento comprador. Então, a gente precisa ver uma defesa, principalmente aqui na região de 22.000, 22.500 dos compradores, pois se o preço perder esta região, aí sim a gente pode evoluir para um cenário de topos e fundos descendentes, tá? O que seria péssimo para o preço do Bitcoin. A correlação de Bitcoin com Nasdaq é que acabou se perdendo durante essa semana. Então a gente percebe, por exemplo, na Nasdaq 4 horas, a clara formação de topos e fundos ascendentes com uma lateralidade nos últimos dias. Porém, no Bitcoin 4 horas, a gente claramente não vê esse mesmo padrão. Então a gente está vendo uma correção muito mais forte no Bitcoin do que na Nasdaq. Ou seja, trabalhar com correlação durante essa semana pode não ser a melhor ideia. O Bitcoin está um pouco descolado do mercado internacional. No rastreador de criptomoedas, a gente não tem nada que me faça destacar alguma cripto em geral. No CoinMarketCap, a gente também não vê nenhum movimento de forma mais acentuada, a não ser Gala, que está numa crescente alta no dia de hoje, né? As demais criptomoedas estão fazendo correções. As criptomoedas que subiram de forma muito mais violenta semana passada, como o Ethereum Classic, Uni, estão fazendo correções proporcionais, então estão corrigindo mais do que o Bitcoin e outras altcoins. Então elas estão entregando uma assimetria muito maior nas operações. Analisando de forma geral o contexto do mercado, por enquanto não tem nada que me faça sentir confiança em abrir operações maiores. Então, por enquanto, swing trade nem de long nem de short, em nenhuma hipótese. E eu estou operando única e exclusivamente day trade e operações de scalp. A gente precisa ver o mercado se confirmar, validar ou uma reversão ou então uma estrutura de queda para que a gente possa realmente entrar em posições um pouco mais longas, com stops maiores e com uma relação de risco-retorno mais saudável. Por enquanto o mercado está muito lateralizado. Um adendo a se fazer também é que neste fim de semana foi o pior fim de semana para realizar operações de futuros. A gente percebe movimentos de long e short squeeze, uma barra atrás da outra, tá? Então a gente teve uma lateralidade imensa durante o fim de semana, com picos de volatilidade para liquidação, tanto em short como em long. Então operar fim de semana sempre é mais perigoso do que operar dias de semana. Isso porque as grandes instituições normalmente elas operam de segunda a sexta. Não é regra, mas normalmente acontece isso. Porém, o investidor, o trader de varejo, né, a famosa sardinha, ela gosta de operar mais durante o fim de semana. E é justamente nesses dias que ocorrem as maiores volatilidades de manipulação e capitulação de liquidez no mercado. Tá? A gente veio de 2 fins de semana muito bons para operar, porém nesse a gente tomou muito e muito ferro. Tá? Então cuidado ao operar durante o fim de semana, principalmente em zonas de extrema lateralidade. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar o like, considere se tornar membro. Nossa comunidade de membros já está crescendo, temos um servidor exclusivo no Discord onde eu passo o dia inteiro trocando análises e ideias com os membros. E deixe nos comentários a palavra xícara que eu vou saber que você assistiu até aqui.